Valeu, Merene. Agora são 9h16. Entrevista. O Rádio Livre conversa agora com um dos nossos 17 representantes na Câmara dos Deputados, um dos nossos 20 representantes do Congresso Nacional. Deputado federal, médico aqui em Goiás, doutor Zacarias Calil. Bom dia, doutor Zacarias. Bom dia, tudo bem, Edmilson, Isadora? Tudo. Bom com vocês? E por aí, tudo bem? Tudo bem, curtindo aqui o isolamento, né? Isso é bom. Vamos começar falando então, doutor Zacarias, o senhor que é médico, experiente nessa área, tem atuado aí, prestando serviços na área da medicina há mais de 30 anos, fazendo uma avaliação dessa decisão do governo de Goiás, que flexibilizou o isolamento, a quarentena, e agora virou uma farra do boi. Todo mundo está na rua, doutor. Uai, virou uma confusão danada, né? Hoje mesmo eu saí de casa, já está tendo consultório, né? E nós estamos vendo aí que o fluxo de veículos é uma coisa assim assustadora, né? Então as pessoas parece que não estão dando mais credibilidade, né? Não estão aceitando mais esse isolamento. Eu percebo isso. Mas isso é importante, a gente tomar algumas medidas, né? De proteção, tudo, de higiene pessoal, né? Inclusive entrar na residência, alguns desses locais sem sapato. Então são coisas assim que às vezes simples, né? Mas que a gente possa ter um resultado melhor. Doutor Zacarias, você falou que as pessoas não estão aceitando muito mais aí o isolamento. Ué, mas quando a pessoa recebe do médico a notícia que ela tem câncer, ela também não aceita, não. Mas o que ela pode fazer? Não pode fazer nada. A primeira coisa, assim, basicamente qualquer doença que a gente tem, que vai virar um problema crônico, né? A primeira coisa que você fala é a negativa, né? Fala, não, eu não aceito isso, o diagnóstico está errado, vamos fazer outros exames, vamos procurar uma segunda opinião e tal, né? Então é isso, mas eles têm que entender que o isolamento, ele é importante. A economia é importante. Então nós estamos associando a saúde com a economia, que são, né, fatores determinantes em relação à saúde do trabalhador. Eu tenho recebido muitas críticas, muitas pessoas nas minhas redes sociais me criticando, que eu sou favorável a isso, né? Ao isolamento. Ele fala assim, mas porque o seu salário é bom, você não está vivendo o que a gente está vivendo. Realmente, eu concordo com isso, mas e depois? Nós temos que ver, vamos supor, pós-pandemia. Se você estiver doente, como é que nós vamos fazer para você sustentar a sua família, né? Sem esse auxílio, mesmo os R$600 aí, que é por 3 meses. E aí, como é que nós vamos resolver essa situação? Então você vai piorar um quadro, além da saúde social e econômico, né? Às vezes o presidente, estou batendo aí e tal. Você vê aqui, ó, o que está acontecendo? A América do Sul estão fechando as fronteiras contra o Brasil. Não estão, né? Vão fechar para não passar mais caminhões de produtos que sairiam de São Paulo, do Rio, alguma coisa assim, para esses países vizinhos nossos aí. Por quê? Exatamente pelo índice de contaminação, são 11 mil mortos. Não é brincadeira, não. Porque as pessoas, às vezes, eles falam raciocínio em termos de números. Não são números, são pessoas, né? Você não pode banalizar o número em relação à pessoa, a pessoa em relação ao número, né? Quer dizer, então é uma coisa assim, porque a hora que você tiver um número na sua família, você vai ver qual é o problema que vai ser enfrentado. Nós estamos falando com o deputado federal Zacarias Calil, aqui na difusora Pai Eterno. E o presidente da República andando de jet ski, doutor Zacarias, como é que o senhor, sendo médico, vê uma cena daquela, como é que o senhor recebe aquilo? Olha, existe muita coisa aí que a gente não concorda, né? Mas o presidente da República, ele tem umas conversas meio estranhas, né? Ele acha que ele pode tudo, mas na realidade ele pode tudo, né? Ele acha que pode tudo, mas ele tem limites, que ele tem que, né, tomar cuidado com o que ele fala, com o que ele faz, porque isso aí é um exemplo para a sociedade, ainda mais os apoiadores dele.
Eu sou apoiador do presidente, eu não tenho nada contra ele. Mas esse negócio de afrontar a saúde, afrontar a sociedade, ele vai, inclusive, Edmilson, enfraquecendo o próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde acaba não tomando medidas mais restritivas em função da conduta do presidente, né? Ele pode muito. O presidente tem que entender o seguinte, ele pode muito, mas ele não pode tudo, não. Então, são frases que a gente escuta aí o tempo todo aí no meio político. Ele não pode agir dessa maneira dando um mau exemplo. Se fosse assim, nós estaríamos todo mundo lá na beira do Araguaia, andando de lancha, andando de moto-lancha, né? Então, assim, o pessoal em Brasília, minha filha mora lá, e a semana passada ela me falou, o pessoal está passeando de lanche e tal, poucas pessoas. Então, você tem que tomar algumas medidas. Por exemplo, eu vi lá na porta do presidente com alguém atrás do jet ski, né? Não sei se a pessoa estava de máscara, acho que não estava de máscara, quer dizer, então, não estava de máscara. Então, era um segurança do presidente, né? E próximo, né? Se ele vai andar de jet ski, que ele ande sozinho, né? O segurança dele atrás, praticamente, né, encostando, porque aumenta a velocidade, diminui, a pessoa tem aquele baque, né? Quer dizer, então, assim, cadê o exemplo? Então, vai todo mundo agora botar jet ski lá no Lago Paranoá, vai andar? Não é assim, né? Você vai tomar medidas de isolamento um pouco mais distante, né? Para mostrar que a coisa não é. Outra coisa que eu cobro muito, gente, eu cobrei a semana passada, nós tivemos uma reunião com o ministro da Saúde por via remota, a comissão do coronavírus externo que eu faço parte. Falei, ministro, o senhor tem que colocar, fazer propagandas, informativos na televisão, igual, por exemplo, a campanha de vacinação. Você tem que fazer uma campanha em relação ao coronavírus, né? O próprio Ministério da Saúde usar isso como uma arma, né? Para conscientizar a população. Você não vê isso no Ministério da Saúde? As pessoas fazem o que querem agora, né? Estão fazendo praticamente tudo. E não tomam os devidos cuidados porque começam a banalizar. Eles têm que entender que a situação é grave. Eu acho que máximo 15, 20 dias a situação vai melhorar. Mas, por exemplo, falei para ele em relação à Europa. Portugal hoje é um exemplo, né, país da Europa que teve o menor contingente de infecção. Aí alguém falou, mas ele tem 10 milhões de habitantes e é do tamanho de São Paulo. Eu falei, não, mas veja bem, mas 20% da população de Portugal são idosos. Eles ficaram 2 meses, Edmilson. Enquanto a Europa lá teve mais milhares de mortes, Portugal acho que não chegou a 1.000, porque tomaram as medidas precoces e por maior tempo. É isso que as pessoas têm que entender. Eu assim, não sou contra nada disso. A gente tem que conscientizar de que você tem que tomar esse isolamento. E à medida que as coisas vão fluindo, você vai liberando aos poucos, né? Agora lá, você vê, Portugal depende praticamente do turismo. Eles vivem do turismo, é um dos países do mundo que mais tem turistas, né? E eles chegaram a 0, né? Mas existe também medidas econômicas no qual o próprio governo ajuda nessas situações, né? De ajuda financeira, econômica. E o Brasil fica restringindo essas situações. É uma própria política de governo, né? Lá chegaram a um ponto de, por exemplo, uma empresa que ela toma os devidos cuidados, as precauções, tudo, eles ganham um selo de qualidade. É um incentivo para que as pessoas fiquem em casa, trabalham remotamente, né? E com isso flui. Então, Goiânia, você vê, o governador flexibilizou um pouco, aumentou o número de casos, aumentou o número de mortes, aumentou, inclusive, o índice de infecção nos profissionais da área da saúde. Isso é mais sério ainda, que eles são vetores. Eles contaminam as pessoas, contaminam os seus familiares, né? E o custo é enorme, porque você está perdendo, igual aconteceu aí no Hugo, quantos profissionais foram afetados? Acho que 70, alguma coisa assim.
Como é que você vai repor esses profissionais num tempo curto para cuidar dessas pessoas que estariam lá? Entendeu? Doutor Zacarias, nós vamos viver desse jeito, mas até quando, hein? Até sair a vacina, lá pro ano que vem? Olha, eu acho que não. Eu acho que se o Brasil, nosso estado, que é um dos exemplos hoje, né, em relação ao índice de contaminação, que a curva está achatada, o número de mortes tem aumentado, mas a curva está achatada. Mas eu acho que vai ainda uns mês, 2 meses pela frente. Talvez, já me falaram até final do ano, talvez não vai a esse ponto, né? Mas vacina mesmo, você não tem como fabricar uma vacina num curto espaço de tempo, com menos de 1 ano, não. Né? Os Estados Unidos estão passando por isso. E eles não conseguem, eles têm uma parte tecnológica, um parque muito maior do que qualquer país do mundo. E eles não conseguem ainda determinar que vacina específica que nós vamos utilizar nesse sentido. Perfeito. Doutor Zacarias, obrigado pela participação conosco aqui. Hoje foi mais o médico do que o político. Viu como é que o senhor fala muito melhor como médico? Eu acho o seguinte, Edmilson, eu acho que o político, a gente está político, né? E com isso, a área médica a gente não pode esquecer, né? Porque essa é a minha profissão. Então eu estou num período aí de 4 anos, que eu tenho trabalhado muito, tenho conseguido recursos demais para Goiás. Essa semana agora eu tive uma boa notícia que eu estou dando para você agora em primeira mão. Eu consegui mais 12 milhões para a saúde de Goiânia. Goiânia, o estado de Goiás, né? São 41 municípios que nós vamos beneficiar e quase 3 milhões agora só para a Prefeitura de Goiânia. Só para a compra de insumos relacionados ao Covid-19. Então, são quase 30 e tantos milhões em 1 ano e pouco que eu estou na Câmara. Então, essa é a vantagem da gente estar ali como deputado, para que você possa beneficiar o seu estado, a sua cidade e alguns municípios do estado de Goiás, né? São 41 municípios, eu acho que, por exemplo, tem município aí que recebe 200, 300, 500 mil reais, dependendo do tamanho do município. Então, isso é muito importante. Estava vendo aqui a matéria aí do jornal, que em relação a 10 milhões que a Câmara iria doar para a Prefeitura, houve uns problemas políticos, administrativos, e o dinheiro vai ser retornado. Quer dizer, como é que pode uma situação dessa, né? Então, a gente ajuda da melhor maneira possível. E eu consegui agora praticamente 3 milhões só para compras de EPIs, medicamentos, tudo relacionado ao Covid-19. Então, às vezes, você perde um lado, mas ganha do outro. Então a gente tem privilegiado alguns hospitais, alguns municípios, né, que realmente precisam. Principalmente esses municípios maiores aí do estado, que a gente sabe que tem sofrido bastante com a falta de recursos. Perfeito. Parabéns pelo trabalho lá, doutor Zacarias, representando a gente na Câmara dos Deputados. Grande abraço. Outro. Só para complementar, claro. Aqui, a Aparecida foram 2 milhões agora. Entendeu? Quer dizer, é uma ajuda substantiva, né, em relação a isso. Então, nessa crise que os municípios do Brasil estão passando, 3 milhões para Goiânia, 2 milhões para Aparecida, 200 mil para um outro município. É uma dádiva. Exato. E o dinheiro, Edmilson, ele é depositado na conta. Ele não vai para outro lugar, não. E o Ministério Público tem consciência disso, que eu já mando a documentação para que ele fiscalize de que maneira esse dinheiro está sendo gasto. Perfeito. Boa semana, doutor. Obrigado aí a todos, viu? Grande abraço. Isadora, tá? Sempre às ordens. Conversamos com o deputado federal, médico, doutor Zacarias Calil, falando para a gente um pouquinho aí sobre o nosso isolamento social, que já não está mais tão como isolamento social, porque as coisas aqui em Goiás estão funcionando quase que normalmente. Goiás foi o estado que durante muito tempo teve os melhores índices do isolamento social, da quarentena. Hoje é o pior do Brasil é o estado de Goiás, com índice pouco acima de 30%. Quer dizer, acabou
o isolamento social aqui no estado de Goiás, o que sem dúvida alguma é uma pena. 9 horas 31 minutos.